Hoje no Saúde e Fé, vamos falar de uma doença que acomete milhões de pessoas, minha gente, a labirintite. Mas antes de receber nossa convidada de hoje, para sabermos mais sobre o tema, eu quero convidar você a assistir comigo essa nota informativa. Você já teve aquela sensação de tontura ao acordar, andar ou em diversas outras situações? Cuidado, pode ser labirintite. Mas o que é essa doença? Labirintite é uma infecção em uma estrutura delicada, o labirinto, localizada na parte mais interna do ouvido e que controla a audição e o equilíbrio. A maior parte dos casos são decorrentes de uma infecção viral, que faz com que o labirinto fique inflamado. Segundo uma pesquisa realizada na Unifesp, a vertigem, o principal sintoma da labirintite, é a quarta queixa entre os homens e a sétima entre as mulheres, e atinge cerca de 33% das pessoas em algum momento da vida. Na terceira idade, a doença se torna mais frequente, podendo atingir até 65%. Os sintomas mais comuns são tontura, atordoamento, sensação de cabeça leve, impressão de queda, instabilidade, náuseas e vômitos. Para evitar demais transtornos, quem apresenta estes sintomas deve procurar por auxílio profissional para diagnóstico e tratamento. Olha, esse é o assunto, mas para conversar um pouquinho mais com a gente sobre o tema e esclarecer muitas dúvidas, eu e você vamos receber ela que é médica otorrinolaringologista, a doutora Luana Vieira Monteiro. Doutora Luana, bom dia, bem-vinda! Bom dia! Prazer em Obrigada. Conhecê-la! Um grande prazer também, é uma doutora, bênção estar aqui, Que principalmente maravilha, para minha paz, família. né? Sim, minha família que acompanha a TV Aparecida frequentemente, então para mim é maravilhoso estar aqui, viu? muito obrigada. Eu agradeço assim, o seu carinho de estar aqui hoje a falar de um assunto, sim, labirintite, né? Labirinto, quando a gente fala assim, uma situação, está no labirinto, parece que está meio perdido, não é isso que a gente vai falar. É uma situaçãozinha que acontece no nosso ouvido, doutor. Exatamente. O labirinto, na verdade, ele está inserido na orelha interna, que nada mais é que uma estrutura que faz parte do ouvido. Então vamos saber qual é a função desse labirinto, o que é que ele faz e por que que ele traz esse assuntinho chamado labirintopatia, é isso, né? Sim. Vamos conversar um pouquinho, doutora, né? Licença. Por favor. A doutora Luana já está aqui, minha gente, Luana Monteiro, nossa médica otorrinolaringologista. Ou seja, aqui nós temos até um molde do ouvido aqui na nossa bancada, né? Esse molde, inclusive. Dá para ilustrar bastante, né, doutora? Muito bem. Então, como é que é composto o nosso ouvido? Para chegar a falar de um órgão, que é o labirinto, a gente tem que entender um pouco a anatomia do nosso ouvido. Explica pra gente, doutora. Perfeito. O ouvido ele é dividido em três partes. A orelha externa, que é o que a gente vê, né? Isso, a orelha externa, incluindo o canal. A orelha média, né, que tem os ossículos e o tímpano, que tá lindíssimo aqui. E a orelha interna, que é composta pelo labirinto, pela cóclea. Tá? O labirinto é o que é responsável pela parte do equilíbrio. E a cóclea é a responsável pela parte auditiva em si. Como é que funciona o nosso sistema de a gente ouvir algo e o nosso cérebro ele tem que codificar e interpretar isso? Então tudo isso tem que trabalhar de uma harmonia, doutora, é isso? Exatamente, e é uma harmonia particularmente fantástica, na minha opinião, porque o som ele entra pelo canal, ele faz tremer a membrana do tímpano e esses ossículos, que são os três menores ossos do corpo, certo, eles são capazes de transmitir o som para a cóclea, tá? E o labirinto, ele usa a gravidade também para poder as células, elas têm alguns cílios, é como se fossem pelinhos mesmo. Então eles se movem de acordo com a gravidade, a aceleração tanto para frente quanto para cima, para baixo, e aí ele consegue, através disso e dos nervos que estão aqui também, e ele envia essas informações para o cérebro, e o cérebro, juntamente com outras partes do corpo, não é só o labirinto que é responsável por isso, o cerebelo também ajuda nisso, e ele consegue manter o nosso corpo estável em pé. Doutora Luana, então, deixa eu ver se eu entendi o mecanismo aí
tentando interpretar também. Ou seja, a situação, a onda sonora, a voz, o barulho, o carro, a buzina, são impulsos mecânicos, enfim, físico-mecânicos. Ou seja, ele entra pelo ouvido e ali transforma em impulso elétrico, é isso? Não, na verdade você tem o som, então ele, ao mover a membrana do tímpano, ele faz o impulso sonoro virar um impulso mecânico, tá? Então é mecânico mesmo, os ossículos, como está bem representado aqui, eles são moles mesmo. Então eles se movem em direção aqui à cóclea e o labirinto, né, nessa estrutura, e ao se mover ele move um líquido que tem aqui dentro. E esse líquido, através do movimento desse líquido, as células de dentro do ouvido, elas conseguem detectar esse movimento e, dependendo da intensidade e de vários outros fatores, elas conseguem reconhecer aquilo como um estímulo. Mas não chega o som no cérebro, o som? O som em si, ele é interpretado pelo cérebro, sim. Então ele tem essa transformação mecânica e depois aqui pelo líquido, essas células, elas vão codificar isso e enviar isso através de uma transmissão nervosa até o cérebro. Aí o impulso elétrico, aí vai lá o cérebro, codifica, interpreta que é um som, que é um aplauso, que é uma buzina, exatamente, que é uma voz. Diferentes sons. Olha que maravilha. Então esse é o mecanismo como funciona o nosso som. É verdade, doutora, assim que uma vez vocês médicos disseram assim, ó, se você não use aquelas hastes flexíveis para colocar dentro do ouvido. Não use, tira do espelho, né? Tira. Por quê, doutora? Porque as hastes flexíveis, elas, na verdade, inicialmente, na nossa cultura, acha-se que ela retira a cera. Na verdade, ela não retira a cera. Ela só empurraria a cera mais para dentro. É como você imaginar aqui, você tem uma rolha numa garrafa, e você tentasse tirar aquela rolha com uma haste flexível gigante ali, vamos imaginar. Você não vai conseguir tirar aquilo. Você está empurrando. Porque a cera é uma proteção que a gente tem, né, doutora? Além disso, a cera é uma proteção, ela não está ali à toa, né? Então ela é uma proteção contra infecções, bactérias, então nem é adequado a gente tirar demais. Porque a gente pode tirar um pouquinho o lado externo, assim, a questão visual, a questão de limpeza, de higiene, mesmo, mas só o externo, aqui. Pegar um panizinho e limpar aqui. Exatamente. Né? Não empurrar. Não, inclusive nem usar nem o haste flexível para cá, é só a toalha mesmo. Então vocês disseram assim que se quiser limpar o teu ouvido com alguma... coloca o cotovelo. Se entrar o cotovelo... É isso, doutora? É isso? Está valendo o dito ainda, não? Uma vez está valendo. Quando eu escutei isso a primeira vez foi de um chefe meu, né, na época dos estudos. Falou, quando o paciente perguntar para você como limpa o ouvido, fala para limpar com o cotovelo. Daí eu fiquei assim... Ficou visualizando a cena? Será? Fiquei visualizando. Para dizer, não precisa, né? Não precisa limpar, exatamente. O labirinto, a senhora falou, tem que um líquido, é isso? Esse líquido, diz que o equilíbrio, ele interpreta se a gente está de pé, deitado, sentado, abaixando, virando. É esse labirinto? Exatamente. Por isso que é importante, doutor. Por isso que ele é importante. E o que é muito interessante nele é que ele tem esses 3 arcos que estão organizados em 3 planos diferentes. Então, isso permite com que a gente consiga detectar movimentos em 3 planos. Uma pessoa, doutora, assim, que de repente está deitada, e aí, de repente, tocou o despertador, vai lá, atrasado, mas voa daquela cama, se pula, né? Levanta de supetão, assim. Pode ter um desequilíbrio aí nesse líquido e a pessoa pode desmaiar, cair, ficar tonta, etc., doutora? Sim, quando a pessoa tem a tontura com esses movimentos rápidos de cabeça, a gente tem algumas possibilidades de diagnóstico. Nem sempre vem somente do labirinto, a sensação da tontura. Ela pode vir, por exemplo, de uma hipotensão postural, que a gente fala, que é quando o paciente, ao se levantar, ele tem uma baixa da pressão arterial mesmo, e isso pode dar a sensação de tontura, sim. E tem uma outra alteração que a gente chama de vertigem postural. Dentro do labirinto, a gente tem pequenos, como se fossem pedrinhas mesmo, que a gente chama de otólitos, e eles se ajudam a movimentar esses cílios. Então, quando essas pedrinhas se soltam, elas ficam girando ali naqueles arcos, e isso, ao movimento rápido de cabeça, essas pedrinhas estão girando, e mesmo a gente parado, o cérebro interpreta aquilo como se você ainda estivesse girando. Então dá a sensação de Numa rotação. situação como essa, né, assim, a pessoa está sentindo essa
tudo girando ao redor dela. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Fechar os olhos ou pegar um ponto fixo e ficar ali até meu cérebro interpretar, opa, vai se acalmando aí, doutora? Isso, o ideal é olhar sempre num ponto fixo, tá? Porque o cérebro, ele também usa o olho para o equilíbrio, né? Como eu falei, não é só o labirinto, Exato. Tem vários recursos. Então, o olhar fixo ajuda o cérebro a raciocinar, é um reflexo, para poder dizer, olha, eu estou parado, eu não estou rodando como o labirinto está enviando essa informação. Ou da hipotensão postural também. E aguardar um pouco, evitar levantar nesse momento. Tá, mas eu fico olhando assim, um ponto fixo, deitado, sentado ou como? Ou em pé? Que geralmente a pessoa reclama na hora que senta, né? Então está ali parado, sentado, olha fixo, Quanto tempo? tenta se apoiar. Geralmente esses tipos de tontura duram pouco, tá? Cerca de 2, 3 minutos, no máximo 5. Não é muito tempo. Pegar um ponto assim, olhar, aí o cérebro vai interpretar. Como você está realmente parado através desse reflexo visual mesmo. Olha que interessante. Super interessante. E aí, agora, falando do labirinto por ele mesmo, né? Ou seja, por que ele... It é uma inflamação, né? Um processo inflamatório. Né? O que levou, doutora, a esse processo inflamatório? Tem várias causas, tá? Para a gente identificar a causa do sintoma de tontura, tem que perguntar vários detalhes para a pessoa. Quanto tempo dura a tontura, como é a tontura, que pode ter várias sensações, não só a sensação de rodar, pode ser a sensação de desmaio ou de obscurecimento visual. E aí pode, dependendo dos sintomas, a gente vai imaginando mais ou menos qual é a causa. Então pode ser infecções, tanto por vírus quanto por bactérias. Pode ser alguma alteração vascular também, por exemplo, a pessoa que tem uma pressão alta, alteração de colesterol, pode ter alguma obstrução de artérias que vão para o labirinto, então isso pode influenciar também. Doutora, a gente tem essa tendência de que qualquer coisinha no ouvido, a gente está dizendo assim, a gente generaliza as coisas. Ou seja, qualquer coisinha a gente está chamando assim de depressão, quando na verdade não é, né? Depressão tem depressão, enfim. E tem sinais, sintomas, enfim. O ouvido é a mesma coisa, então qualquer coisa, eu estou com labirintite, a pequena vertigem ali, ou um sistema, fiquei meio tonto, eu estou com labirintite. Labirintite é isso, doutora? Não, labirintite não é isso. É um termo bem genérico, tá? Que às vezes os próprios médicos que não são especialistas usam, mas eu imagino que seria mais para tentar simplificar para a pessoa compreender, tá? Mas labirintite é uma doença específica, tá? Não é a única alteração que causa tontura. O que realmente, assim, quando a pessoa está com labirintite, olha, para você ver, para você estar ouvindo, estar acompanhando o programa, você tem labirintite? Labirintite é isso, a pessoa fica assim. Que sintoma, assim? Sim, geralmente a gente relaciona a tontura relacionada à causa vestibular, ou seja, quando a gente fala vestibular é sinônimo de labirinto, tá? Alguns tipos específicos de sintoma, principalmente a tontura que gira, tá? Então, e geralmente ela dura rapidamente, então dura pouquinho tempo e em determinados períodos do dia, não é aquela tontura que dura muito tempo. Então tem aquele momento ali, melhora. Aí às vezes 2, 3 dias depois tem aquilo ali e melhora. Então melhora rapidamente. Se a tontura dura muito tempo, aí a gente tem que pensar em outras possibilidades que não do labirinto especificamente. Entendi. Porque é uma sensação terrível, doutora. Sim, terrível. atrapalha muito o dia a dia das pessoas, as pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem às vezes levantar da cama. Uma pessoa pode ter uma crise de labirintite dessa situação toda, doutora, dirigindo, por exemplo? Pode, infelizmente pode. E isso acontece no consultório, a pessoa relatar que tem que parar o carro e esperar melhorar. Escurece as vistas? Também tem esse fenômeno de escurecer ou não? Quando é do labirinto, não tem essa sensação. Isso é importante saber. Tá, né? Sim, isso é importante. Então não tem essas alterações de perda de visão, obscurecimento visual, sensação de desmaio. Quando tem isso, a gente pensa mais em alguma coisa de origem vascular ou cardíaca, mesmo uma arritmia, ou alguma coisa relacionada à pressão. Entendi. Então, ou seja, quais são os fatores de riscos que levam a uma labirintite? A senhora falou várias vezes pressão. Uma pessoa que tem
pressão, diferenciação aí, também leva o que mais? Então, de causas extralabirínticas, Isso, exato. tá? Nós temos algumas alterações importantes, que é o AVC, o derrame cerebral, ele pode manifestar como tontura, então isso é muito importante. Então, se a pessoa tem uma tontura muito intensa que não melhora, tem que ir ao pronto-socorro, mesmo que seja o pronto-socorro geral, para ir através da conversa com o médico, ele vai conseguir diferenciar, né, no exame físico, se tem alguma alteração neurológica junto com aquela tontura ou não. Picos de pressão é super comum também, então a pessoa já é hipertensa ou não sabia que era hipertensa e descobre através da tontura. E alterações cardíacas são as arritmias, principalmente. Entendi. Nossa. Então ela descobre indo ao pronto-socorro, faz o eletrocardiograma lá, né, o médico examina, vê que tem uma alteração cardíaca, faz o eletrocardiograma e descobre ali que tem uma arritmia. Doutora Luana, entra aqui em nossa salinha da saúde e da fé. Se as pessoas pudessem, assim, nós pudéssemos recapitular o que a gente falou no primeiro bloco. Labirintite é... Labirintite, o IT, né, no final, como você falou antes, refere-se a algum processo inflamatório, que a tontura por si só nem sempre é a labirintite. A labirintite é um termo médico muito específico. Tá? Então, tontura, vertigem, isso aqui pode ser reflexo, mas não são sinônimos de labirintite. Não são sinônimos de labirintite, né? Nem toda tontura é labirintite. Inclusive, é uma porcentagem pequena, tá? Dos sintomas de tontura, poucos pacientes têm realmente labirintite. Entendi, ou seja, a pessoa pode ter um quadro de tontura, de vertigem, e o labirinto está lá tranquilo, fazendo a sua parte. Não é ele que está sendo afetado. Não é ele que está sendo afetado. Agora, quando ele é afetado, sai de perto. Né? Sim, os sintomas, eles atrapalham bastante o dia a dia da pessoa. Eu terminei o bloco passado, doutora Luana, falando assim que hoje em dia a gente vê, né, propaganda aí, chamadas assim desses esportes radicais, onde é pancadaria para todo lado, que é UFC, MMA, que é justamente a ideia derrubar o oponente ferindo a cabeça, o nocaute, enfim. Sim. E aí a gente vê muita pancadaria na região do ouvido. Isso influencia, mexe com o labirinto, tem consequências lá na frente nessa situação, doutora? Sim, isso pode atrapalhar o labirinto, principalmente causando lesão tanto da própria célula do labirinto, ali, da estrutura interna, quanto soltar aqueles otólitos, que são as pedrinhas que ficam ali, e aí causar essa vertigem posicional, que a gente chama de vertigem pós-trauma. Tá? Entendi. Pode acontecer, então, sim. Evitar, né? Evitar. Sim, sempre. Né? Não só pelo labirinto em si, mas pelas lesões cerebrais também que esse esporte causa. Evitar praticar e evitar assistir. Tá? Eis a dica, né? Agora, doutora, o fato, tem muita gente assim que tem dores de cabeça por causa do ATM, mastigação, etc. Isso também, porque é otorrinolaringologista, isso afeta tudo isso, doutora? Sim, a alteração da articulação temporomandibular, que é a ATM, que é a articulação que a gente usa para abrir e fechar a boca, ela pode ter influência na musculatura, então causa uma dor muscular. E essa dor ela pode influenciar não no labirinto em si, mas na conexão no cérebro, tá? Da parte muscular com a parte, né, do equilíbrio dentro do cérebro. Então, não só essa dor relacionada à muscular, mas a enxaqueca mesmo clássica, ela tem relação sim com a tontura. Doutora, a gente sabe que São José, ele era carpinteiro, Jesus era filho de carpinteiro. Por que eu estou dizendo isso? Quem foi que deu os nomes, assim, porque tem martelo, bigorna, serrote, alicate, ou seja, quem deu esses nomes aí todos, martelo, bigorna aí? Olha, eu não vou saber te falar, essa você me pegou. Eu acho que tem alguma coisa raiz, acho que São José, acho que São José que deu os nomes. Vamos às perguntas que estão chegando aqui também. A gente agradece a cada participação. A Ana Elisa Pontes, de Bragança Paulista, São Paulo. Bom dia, Ana Elisa, que Deus abençoe, que bom que você está conosco, Ana. Labirintite é uma doença que precisa correr ao médico com urgência? Pergunta a Ana Elisa, doutora. Oi, Ana, tudo bem? Sim, na verdade, por quê? Porque na hora que você tem uma crise súbita, que é muito intensa, o ideal é ir ao pronto-socorro,
para poder descartar doenças graves. O que são doenças graves? Arritmia, alteração cerebral, por exemplo, um derrame mesmo pode causar sintomas de tontura. Então, o principal na crise é descartar as alterações mais graves que podem pôr em risco a vida da pessoa. Labirintite também tem algum fator genético, hereditário, ou seja, o meu avô teve, o meu pai teve, então eu tenho tendência a ter também, por exemplo, doutor? Sim, tem uma tendência genética, né? Não é uma coisa com uma predominância importante, assim, que nem algumas doenças de perda de audição, por exemplo. Mas sim, tem uma tendência genética. Não é uma coisa muito relevante pra gente, como médico, quando a gente conversa com a pessoa, mas pode ter sim. Mas aquele que tem um quadro na família, quando vai fazer uma consulta, tem que dizer, olha, minha família também tem, porque ajuda o médico, né? Pode ajudar sim. A Adriana Camargo, de Viçosa, Minas Gerais. Bom dia, Adriana, que bom que você está conosco representando a sua cidade, que maravilha. Como tratar uma crise de labirintite tendo problemas cardíacos aí, doutora? Tem duas coisas agora, né? Sim, Adriana, é muito boa a sua pergunta, bem interessante. Na verdade, a primeira coisa que a gente precisa é descartar se a tontura que você está tendo é devido ao problema cardíaco em si, como eu falei que é uma das causas, ou se essa tontura é do labirinto, tá? Então, a gente durante a consulta faz algumas perguntas, pergunta como é o sintoma, exatamente o que é que você sente. Então, é muito importante a pessoa prestar atenção como é, né, a tontura dela. Então, às vezes a pessoa chega no consultório e se pergunta como é a sua tontura, a pessoa para e fica... Porque ela nunca parou para perceber como é a tontura dela. É a sensação de cabeça vazia, parece que está pisando em nuvem, parece que está no barco, as coisas que giram. Então isso tudo faz a gente, ajuda a gente a diferenciar de onde vem essa tontura. Tem algum horário do dia em que a labirintite se manifesta mais, doutora? Não, a labirintite em si, de termo médico, não tem um horário específico. Né? Sim. E quando a tontura ela é mais de manhã, a gente pode pensar em alguma alteração de pressão, tá? Porque os picos hipertensivos geralmente são mais pela manhã. Alguma coisa relacionada à alimentação é super importante, então jejuns prolongados, então fica mais de 3, 4 horas sem comer. Então a pessoa tem uma baixa na glicose e o nosso labirinto usa só glicose como, né, fonte de energia. Então aquela glicose baixa atrapalha o funcionamento do labirinto. Então sempre comer alguma coisinha de 3 em 3, 4 em 4 horas. A labirintite está relacionada, doutora Luana, assim, ao processo de que a pessoa está acordada, por exemplo, eu estou acordado, estou em movimento, então ali eu posso, por exemplo, há quadros, né, relatados de labirintite dormindo? A pessoa está dormindo? Não. A pessoa tem que estar acordada. Sim, tem que estar acordada para a pessoa poder ter o sintoma e relatar para a gente. Dificilmente teria, ou se tem a crise labiríntica enquanto dorme, a pessoa não sente aquela crise, porque ela está dormindo no momento. O Lucas Zangrande, de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Obrigado, Lucas. Deus te abençoe. Que bom que você está conosco, Lucas. Quem tem labirintite, comer banana faz piorar ou é mito? Aí o potássio, doutor. Oi, Lucas. Nossa, eu me surpreendi com a sua pergunta, na verdade. Porque não, banana não tem relação, tá? O potássio, ele não tem relação na alimentação. Tem alguma alimentação a ser evitada? Tem a alimentação e a banana não tá ali. Curioso, porque nunca ninguém me perguntou isso, viu, Lucas? Mas os alimentos que fazem mal pro labirinto, independentemente da pessoa ter tontura ou não, ter a labirintite ou não, são principalmente café. Os pacientes ficam bravíssimos quando a gente pede para cortar o café. Ó, tem que cortar o café, da pessoa fala assim, nossa, não. Café, chocolate, chás escuros ou chás de emagrecer, né, que geralmente tem a cafeína ali no meio, refrigerantes de cola, que também tem cafeína, e guaraná também. E aqueles energéticos, doutora? Os energéticos, é isso que eu ia falar.
Às vezes vem pacientes jovens com queixa de tontura pra gente, e aí você pergunta, você faz academia, tá tomando suplemento, tomando energético, às vezes alguns suplementos, algumas vitaminas, né, que o pessoal toma, tem cafeína e alguns, né, medicamentos são estimulantes, então isso pode gerar, sim, tontura. Então, quem tem, assim, tendência a ter labirintite tem que cortar, Infelizmente. cortar ou diminuir? Inicialmente, na crise aguda, Cortar. a gente pede para cortar, Entendi. tá? E aí depois a gente fala, dá uma liberadinha de leve, Isso pode provoca? testar. Provoca. Provoca? Provoca. Ou seja, na crise eu tiro, mas se eu tomar, volto a ter. Sim, eu tenho tontura com café. Ah, é? Eu tomo café e já fico assim. Verdade. Gostei da dancinha, gostei da Já. dancinha. A Lourdes Pinha, de Campinas. Obrigado, Lourdes. Deus te abençoe. Que bom que você está conosco, Lourdes. A labirintite afeta o paladar, o olfato também? Pergunta a Lourdes, doutora. Lourdes lá de Campinas, Lourdes. Vizinha, quase, vizinha. Sim. Ela é de Valinhos, gente, de Valinhos. Ô Lourdes, se a tontura tá vindo junto com a alteração de paladar e de olfato, a gente já pensa em alguma coisa neurológica, tá? Então, o labirinto por si só, ele não altera nem o olfato, nem o paladar. Porém, pode ter alguma relação cerebral com isso. Então, o ideal é vir na gente também, né, no otorrino, e às vezes até procurar um neurologista para descartar alterações neurológicas. Mas eu digo assim, quando vem a crise da tontura juntamente com a alteração de olfato e juntamente com a alteração de paladar. Né? Se vir, às vezes, coisas, elas foram se acumulando ao longo do tempo, então pode não ter relação, tá? Uma coisa com a outra.